E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar e finalmente trazer a análise completa desse smartphone tão interessante que é o Nubia M2. Eu sei que muitos de vocês têm interesse nele porque realmente é um dos smartphones mais vendidos da China atualmente. E sim, ele tem um preço muito bom. Mas será que ele vale a pena? Será que é realmente um smartphone que vale o seu preço? Venha descobrir tudo isso e muito mais agora. Eu sempre costumo começar as minhas análises falando um pouco sobre o design e a construção. E o design e a construção desses smartphones são impecáveis. Em seu design a gente tem alguns detalhes em dourado, aqui no caso da minha versão, e alguns detalhes também ao redor da câmera em vermelho. Realmente o design é incrível, é lindíssimo e eu nem vou me estender muito aqui porque você pode ver com os próprios olhos e perceber a beleza que é esse smartphone. Eu só queria ressaltar que ele é um smartphone muito fino e leve também, então é interessante você perceber isso, porque eu tinha a impressão, pelo menos pelas fotos antes de chegar para mim, esse aparelho, que ele era um pouco mais grosso, um pouco mais pesado. Então ele não é, está aí as informações de peso e espessura e realmente é bem interessante você perceber isso aí, porque ele realmente aparenta ser um smartphone bem premium, tá? Quando alguém olha para ele, com certeza não imagina que ele custa tão pouco, né? Isso é algo bem interessante. E ele tem um corpo em metal inteiramente, né? Corpo unibody de metal. Então não só a traseira, como a sua lateral é inteiramente em metal, o que o deixa ainda mais top, ainda mais premium nesse sentido. A gente só tem alguns detalhes aqui na parte superior e inferior da antena para a gente receber o nosso sinal. Então isso é importante e é inevitável, né? E na sua parte superior a gente só tem um microfone para redução de ruído, na sua parte lateral esquerda a gente tem os botões de volume, né, up and down, e na lateral direita a gente tem a nossa gaveta híbrida. Você pode colocar um chip e um cartão de memória ou dois chips, tá? Não é possível colocar dois chips e um cartão de memória, tá? Não é possível, você coloca ou dois chips ou um cartão de memória e um chip. Tá bom? Na nossa lateral direita, a gente tem também o nosso botão Power para ligar o nosso smartphone e na parte inferior temos a nossa entrada de fone de ouvido, meu Deus, que coisa mais linda. Nosso cabo Lightning também para a gente carregar e transferir dados, enfim, e a nossa saídazinha de som, que mais tarde eu falo sobre ela. É um smartphone que é bem limpo também, então é interessante a gente perceber isso aí. Aqui na sua traseira a gente tem nada mais que a inscrição Nubia, e lá embaixo algumas regulamentações, a nossa câmerazinha dupla, que eu vou falar também ao longo do vídeo, e um flash LED duplo, bem interessante, bem bonito também. Então sobre design é basicamente isso. Mas antes de finalizar essa parte eu queria ressaltar que a gente tem aqui um sensor de digitais com uma inscriçãozinha vermelha fixa. Isso mesmo, não é um LED, é um desenho mesmo. E eu queria ressaltar isso porque eu realmente não gostei. Eu preferia que fosse que nem os botões retroiluminados de multitarefa e de voltar. Mas não, nosso sensor de digitais tem um desenhozinho vermelho. Não gostei muito porque ele fica fixo, né? Fica meio que poluindo aqui a nossa frontal. Mas enfim, é só um detalhe, isso aí não incomoda demais. E eu queria ressaltar também que não vem nem película nem capa na caixa dele. Você vai ter que comprar tudo isso na hora que você for comprar o seu aparelho, que claro, tem links aqui na descrição, para você encontrar, vou deixar justamente o link das capinhas das películas para você comprar logo junto do seu aparelho, que também terá o link aí na descrição das versões, tanto de 64 GB como de 128 GB do nosso aparelho. Sobre design é isso, gostei demais, não tenho praticamente nada do que reclamar. Desempenho. Será que o Nubia M2 é bom? Será que ele roda tudo? Será que ele trava? Ele tem o Snapdragon 625, 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna ou 128. E aí esse conjunto é um conjunto muito interessante, porque esse processador ele é conhecido por rodar muitas coisas, não no máximo, claro, e ao mesmo tempo economizar a bateria. Então, praticamente no geral, você vai rodar qualquer jogo, qualquer aplicativo. Você pode ver agora no vídeo rodando algum dos jogos que vocês mais jogam, que eu tenho certeza, e para o dia a dia fica bem tranquilo de usar também. E-mail, redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram. Fica tranquilo que isso aí vai funcionar sem problema nenhum. E aí você pergunta, mas Davi, ele é rápido? Eu não diria que ele é rápido, eu diria que ele é fluido. Flui muito rápido as coisas aqui. Não é que ele seja rápido como o OnePlus 5T, como o OnePlus 6. Ele simplesmente funciona muito bem. Ele flui, né? Os aplicativos funcionam normalmente aqui, sem problema nenhum, sem ficar dando aquelas travadinhas, etc. E eu só queria ressaltar que durante o uso intenso eu não tive problema de superaquecimento. Então isso é uma coisa interessante de se falar, porque alguns smartphones mais baratos têm esse problema. Você tá ali jogando, vendo um vídeo por algum tempo, assistindo um Netflix, e aí você acaba tendo um superaquecimento aqui na sua traseira. Eu não tive problema nenhum com esse aparelho nesse sentido, então pode ficar tranquilo, ele realmente é bem bacana. Sobre desempenho é isso, não tenho nada do que me estender, e por ele ter esse processador, ele também é bem econômico, então isso eu falo mais lá na bateria. Multimídia, tela e som.
Será que ele é bom? Ele tem a tela boa? Então, a tela dele é uma tela AMOLED e eu sei que essa é uma das características que mais chama atenção nesse aparelho, porque ele é bem barato. Então, normalmente a gente tem telas LCD, o que não quer dizer nada que é ruim, porque LCD é muito bom, eu mesmo prefiro. Mas a gente tem aqui uma tela AMOLED. Para você que não sabe o que é isso, a tela AMOLED, ela de fato desliga a tela em momentos de preto, né? Quando você tem uma imagem preta, na verdade ele desligou. Então, o preto no AMOLED é a ausência de luz, o que torna o contraste muito melhor para você visualizar mídia, assistir um filme no Netflix, um vídeo no YouTube, e realmente é isso que a gente tem aqui. A gente tem uma tela AMOLED e a gente consegue ter um contraste bem bacana. Então aqui você tem um smartphone muito interessante para assistir filme, para jogar, enfim, para consumir mídia. É bem interessante e essa tela é uma tela Full HD, então a gente tem uma resolução muito boa para um smartphone desse preço, o que está totalmente na média. Poderia ser maior a tela, mas sendo Full HD está totalmente aprovado já, não precisa nada mais do que isso. Lembrando do preço desse smartphone. E aí no começo do uso eu tava achando a tela um pouco amarelada, mas isso na verdade é porque nas configurações você consegue alterar as configurações de cores aqui desse smartphone. Isso é uma configuração bem legal, porque não é todo smartphone que tem isso, né? Principalmente os mais baratos. Então é importante de se falar isso aqui. E aí, para finalizar sobre a tela, eu só queria dizer que esse aqui é um smartphone que lançou no começo de 2017. Então a gente tem bastante borda, e se você quer um smartphone sem borda, esse não é um smartphone para você. Ele tem uma borda bem grande mesmo, tanto em cima como na parte de baixo. Então, se você não quer com bordas, compre outro modelo, porque esse aqui não tem o design 18x9, não tem poucas bordas, tem uma borda muito grande sim, e é basicamente isso. E sobre o som, claro que é muito importante a gente ter também um som muito bom pra gente consumir mídia nessa tela AMOLED. E sobre o som eu não preciso falar nada demais. Não é um som que chama atenção, não é um som especialíssimo, nossa, que coisa incrível. Não, é um som mediano. O que eu posso dizer pra vocês é que ele é alto sim, não é tão alto como os tops de linha. E também tem uma característica interessante de se falar, que o som não estoura. Então mesmo nos volumes mais altos, independente do tipo de música que eu estava ouvindo, não teve problema com estourar, de ficar aquele som de baixa qualidade. Continua na mesma qualidade dele, não é nada demais, não preciso ressaltar demais aqui, não é um grande destaque, mas é um som razoável, está na média, está aprovado por mim, funcionou normal e foi muito bom para consumir meu conteúdo, então aprovado. Esse aqui foi o primeiro aparelho da Nubia que eu usei, então no software foi a minha primeira experiência com a Nubia UI, que é o Android modificado da ZTE, da Nubia, né, da sua linha de smartphones. E aqui o que eu preciso dizer para vocês é, a gente tem um grande problema nesse smartphone, que é o fato dele ainda estar no Android 6.0. A gente já vai ter o Android 9 e o 6.0 ainda está nele. Como assim? Realmente é bem antigo, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu não sei se ele vai atualizar. E de qualquer forma, a gente não vai se focar nisso. Eu já avisei pra vocês, ele está no Android 6.0. Se você quer um smartphone mais atualizado, fuja dele, porque ele está no 6.0. Mas o que eu posso falar pra vocês que eu percebi nessa interface é que está com alguns problemas de tradução. Isso mesmo, ele tem o idioma português, funciona normalmente, seus aplicativos ficarão em português, ele tem uma ROM com tudo traduzido, mas tem alguns pontinhos ali que não estão traduzidos ou estão traduzidos de formas engraçadas ou estranhas ou ruins mesmo. Algumas estão ainda em inglês, mesmo você colocando em português. O sistema não traduz, ou seja, a tradução está incompleta, e algumas coisas tá com a tradução meio ruim, meio errada, meio, enfim, tá inacabada, né, digamos assim. E aí, ressaltando alguns pontos que eu gostei dessa Nubia UI, foram os gestos. A gente tem como fazer alguns gestos aqui na tela, que a gente faz algumas funções legais, como multitarefa, como sair de um aplicativo e ir para outro. Então é uma forma de você utilizar a tela ao seu favor. As bordas, né, gestures, são bem legais mesmo, funciona muito bem. Eu gostei bastante disso aqui, é um diferencial da Nubia, não tem na maioria dos outros smartphones, então eu gostaria de ressaltar isso aí pra vocês. Realmente gostei bastante. E aí outra coisa da Nubia UI que eu gostei, né, do Android que vem aqui nesse aparelho, é que ele tem vários aplicativos da Nubia bem interessantes já instalados, ou seja, a gente tem um aplicativo de notas, a própria galeria da Nubia também é bem interessante, então a gente tem alguns aplicativozinhos pontuais, não é nada demais, não tem nada que ele faça que você não consiga baixar na própria Play Store, mas já vem alguns aplicativos bem legais aqui, e não bloaters, né, são aplicativos úteis, isso que é interessante, gostei demais. Agora vamos falar de um dos pontos que eu mais queria falar pra vocês e que mais me deixou contente nesse smartphone, que foi a parte de bateria e o próprio carregamento dele, que também é muito interessante. Primeiramente, a bateria dele tem 3.630 mAh, então é uma bateria bem grandinha mesmo. A gente tem uma bateria inferior a alguns aparelhos da Xiaomi nessa mesma faixa de preço, né? Então, se você preza muito por essa característica, dê uma olhada nos aparelhos da Xiaomi também, que é bem interessante você comparar e ver se vale a pena pra você. Mas enfim, eu falando isso parece até que é ruim. Pelo contrário, a gente tem um smartphone aqui que dura facilmente mais de 10 horas de tela. Em geral, eu consegui uma média de reprodução, né, reproduzindo direto o vídeo na tela dele, com um brilho no médio ali, 10 horas de reprodução. Então é muita coisa, e no dia a dia eu consegui entre 10 e 13 horas de tela, né, mais ou menos isso aí, ficam sempre na média de 12, enfim 11,5,
Isso é muita coisa, não sei se você tem noção, é realmente muita coisa. E aí, no geral, eu consegui chegar no fim do dia com 40% de bateria, 35% por ali. É uma coisa muito legal, uma média muito boa. E aí você pensa, caramba, a bateria dura muito, mas deve demorar pra caramba pra carregar. Pelo contrário, em meia hora eu consegui mais ou menos 40% de bateria e em uma hora eu consegui quase 80%. Então, enfim, é bem interessante isso aí. Só que aí quando a gente chega quase no finzinho da bateria, ele demora bastante para finalizar. Então, para conseguir carregar inteiramente de 0 a 100%, eu demorei um pouco menos de 2 horas, né? Então ele carrega rápido até uma medida bacana que você consegue usar quase que um dia inteiro, e para carregar inteiramente demora quase 2 horas. Ele tem Quick Charge 3.0, né? Aquela tecnologia de carregamento mais rápido. Então o nosso carregador, ele é um pouco mais potente e o nosso aparelho recebe essa carga de uma forma legal demais, incrível, e carrega rapidinho e dura inteiramente um dia facilmente. Se você tiver um uso mais simples, um pouco mais mediano, você usa 2 dias tranquilamente esse smartphone. Eu diria mais um dia e meio, mas se você usa um pouco menos o aparelho, dá pra durar 2 dias sim. É sensacional. Câmeras. Será que as câmeras desse smartphone são boas? Primeiramente eu queria falar sobre a câmera frontal, que ela é uma grande propaganda desse smartphone. Ela tem 16 megapixels e a Nubia usa essa informação em todo lugar e deixa bem grande para dizer que tem muito megapixel, enfim. E aí você vai me perguntar, mas realmente isso faz diferença? Então, a qualidade de uma câmera não é definida por isso, mas realmente nesse caso foi bastante bem-vindo porque a gente tem uma resolução bem alta, né? Tem uma quantidade de informação muito grande na foto. Então a gente tem uma nitidez bacana na frontal, e para um smartphone desse preço, sim, a frontal está acima. Ela ganha sim dos smartphones da Xiaomi, por exemplo, Redmi 5 Plus, o Redmi Note 4, o Note 5 ainda não chegou pra mim, quando chegar farei o vídeo, até posso comparar os dois, enfim, mas é uma câmera frontal bem bacana mesmo, ela filma em até Full HD, o que é muito interessante, e a gente consegue uma qualidade bem bacana para smartphone desse preço, né? Tem smartphones desse preço aqui que no Brasil nem filma em Full HD, então é uma grande vantagem desse smartphone. Já na sua traseira, eu queria primeiro começar fazendo uma denúncia de que ele tem a câmera saltada, então pelo amor de Deus, compre uma capinha, compre uma película também para proteger a sua frontal, mas uma capinha especialmente por ele ter essa câmera saltada. Então quando você coloca na mesa, o que fica sustentando ele é a sua lente da câmera. Então se você quiser arranhar, continue fazendo isso, porque com certeza vai acontecer em algum momento, tá? Brincadeiras à parte, a gente tem uma câmera dupla, cada uma de 3 megapixels, são 2 câmeras aqui, cada uma delas tem sua função. A primeira é RGB, ou seja, tira a foto normal, captando todas as cores e etc. E a segunda capta somente o espectro preto e branco, né? Então tira fotos em preto e branco. Espectro? Será que é isso mesmo? Enfim, é uma câmera bem interessante que faz essa questão do preto e branco. E aí você vai perguntar, Davi, ela é fake? Não é fake. Realmente, quando você vai no modo preto e branco e coloca o dedo aqui, só funciona se você tirar o dedo, porque enfim, você vai estar com o dedo na lente, né? E a outra câmera capta totalmente a foto normal. E ele também tem um modo retrato. E aí você pode perguntar se ele vai utilizar as duas câmeras. Não, no modo retrato aparentemente ele não utiliza, então ele utiliza só o sensor primário. E eu não entendi exatamente para que serve essa segunda câmera. Aparentemente ela funciona somente no modo preto e branco, o que não tem uma grande utilidade, talvez seja mais uma jogada de marketing para falar que os aparelhos da Xiaomi não tem 2 câmeras e ele tem. Mas enfim, está aqui, se você tira fotos em preto e branco, ela funciona muito bem, isso tudo você já está vendo aí na tela. Alguns exemplos tanto da preto e branco, como no modo retrato, como na câmera normal desse smartphone. E aí é importante também ressaltar que ele tem um modo manual bem completo, eu gostei bastante, tem controle de ISO, de foco manual, de obturador, né? Você consegue deixar aqui um tempo mais captando, um tempo menos, para você fazer foto do céu, por exemplo. É bem interessante, nem todo smartphone tem isso, e nesse preço são poucos os que tem. O próprio Redmi 5 Plus não tem um modo manual tão completo assim, então é bem interessante também. E aí aqui ele também tem o modo retrato, outra coisa que o Redmi 5 Plus e o Note 4, enfim, essa linha, não tem. Então é interessante ressaltar isso aí também. E aqui na câmera traseira a gente consegue filmar em até 4K. Eu não encontrei informações relacionadas à estabilização, então, enfim, mas no geral, vendo as imagens a gente tem uma qualidade bem interessante, vocês podem ver com os próprios olhos. E sobre estabilização, realmente ele não tem nenhum auxílio óptico ou auxílio de estabilização digital. Mas no geral eu consegui estabilizar bacana se eu segurasse um pouquinho mais concentrado aqui e sair andando, então fica tranquilo quanto a isso, que isso não vai ser um problema, tá bom? No geral as câmeras são boas, vocês vejam com os próprios olhos e deixe aqui um comentário para saber se você gostou ou se é boa mesmo. Pelo preço, está aprovado. E agora é aquele momento que eu falo tudo aquilo que ele tem e o que ele não tem. Vamos começar por aquilo que ele tem, que são as tecnologias presentes nesse smartphone. Primeiramente, ele tem sim suporte ao OTG, então você pode comprar um cabinho Type-C e aquela entrada tipo B, né, para você conectar o seu pendrive, conectar o mouse, o teclado. Funciona normalmente nesse smartphone. E ele também tem 2 chips e funciona normalmente o 4G no Brasil. Então isso é uma vantagem bem interessante. Bem legal também. Ele tem entrada para cartão de memória, mas não é uma entrada tripla, né? Ou você coloca 2 chips, ou um chip e um cartão de memória, e essas são as tecnologias presentes nele.
As tecnologias que não estão presentes nesse smartphone, que estão ausentes, é o que? Rádio FM, ele também não tem TV, não tem NFC e uma desvantagem aos aparelhos da Xiaomi é que ele não tem emissor de infravermelho. Então com esse smartphone você não consegue controlar a sua TV, não consegue, enfim, mexer num som, não tem essa função como a maioria dos aparelhos da Xiaomi tem, né, que são seus concorrentes diretos, digamos assim. Então fica aí essa questão da tecnologia que ele tem e que ele não tem. E para finalizar eu queria falar sobre o preço. Hoje em dia ele está custando um pouco menos na sua versão mais simples, de 64 GB de memória interna, que eu já acho totalmente suficiente. Ele está custando um pouco menos de R$600. Se você está vendo esse vídeo um pouco mais na frente, ele pode estar custando ainda menos de 500, digamos assim. Então realmente é um smartphone que está com um preço incrível. E por esse preço, esse é um conjunto que vale totalmente a pena. Se você está perguntando, Davi, vale a pena comprar esse smartphone? Vale sim, é um smartphone que está aprovado, realmente funcionou muito bem, pelo preço que está sendo cobrado vale totalmente a pena e sim, esse aqui é um dos smartphones com o melhor custo-benefício do mundo. Por esse preço você talvez não compra nada melhor do que ele, tá bom? Então está aprovado e claro que eu deixo aqui na descrição o link da loja em que eu confio que você pode comprar sem problema, com os melhores preços, é uma loja que me apoia bastante, então apoie também o canal comprando por lá, beleza? Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, clique nesse botãozinho gostei, deixa aí nos comentários também, Davi traz análise de tal aparelho, de tal produto, de tal coisa. Enfim, deixa um comentário falando também do que você acha, se você tem esse aparelho, se você gostou da análise, se faltou alguma coisa, se eu não falei de alguma coisa que você usa no seu. É isso aí, sou Davi Alex, não esqueça de se inscrever se você for novo, um abraço, até mais e tchau!